Você sabe quem manda quando o Estado não entra? Quem decide quem vive e quem morre quando a lei perde força? Quem controla o medo, escolhe o próximo alvo e sustenta um sistema onde a violência nunca termina? Essa guerra não começa com tiros na rua. Ela começa no silêncio das celas, atrás de muros altos, longe das câmeras. Enquanto a maioria das pessoas segue sua rotina, uma engrenagem criminosa gira sem parar. Fique até o final desse vídeo para ver o desfecho dessa história. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Atenção! As informações deste vídeo são baseadas em relatórios, processos e reportagens jornalísticas. Hoje em dia, o sistema carcerário está tão dominado pelas facções que ou você tem que morar de um lado ou mora do outro. Então, atualmente aqui no sistema carcerário da Paraíba, ou você escolhe ir para o lado da Al-Qaeda RB, ou vai para a Al-Qaeda de FAO, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para o PCC. E por mais que o governo, junto com o sistema, tente impedir que a atuação da facção criminosa, venha a agir dentro da cadeia, eles não sabem, eles não têm o conhecimento de um dia a dia. Dentro dos presídios da Paraíba, o poder nunca esteve vazio. O que existiu foi um vácuo de autoridade, superlotação, falta de controle, ausência de políticas de ressocialização. Nesse ambiente, o Estado perde sua capacidade de governar e alguém ocupa o espaço. Facções surgem não apenas como grupos criminosos, mas como estruturas de controle social. Elas impõem regras, resolvem conflitos, distribuem punições e oferecem proteção. Onde a lei não chega, o medo governa. E quem controla o medo, controla tudo. A Al-Qaeda não nasceu nas ruas. Ela nasceu no confinamento. Dentro dos presídios paraibanos, presos começaram a se organizar primeiro para sobreviver, depois para dominar. Cada cela virou um ponto de articulação, cada ala, um território, cada transferência de preso, uma oportunidade de expansão. O sistema prisional, pensado para isolar o crime, acabou funcionando como uma escola de organização criminosa. A Al-Qaeda foi gestada nesse ambiente, silenciosa, violenta e estratégica. Toda facção nasce de lideranças. Dentro da facção Al-Qaeda, o poder não surgiu de um único nome, mas de um núcleo fundador que se formou dentro do sistema prisional da Paraíba. Genildo Fábio Crispim, o Pinino, é apontado pelas investigações como o fundador principal da Al-Qaeda. Atualmente está em um presídio federal. André Quirino da Silva, o Fão, atualmente está em um presídio federal. Surge como o grande articulador operacional da facção. Foi apontado como responsável por impor toques de recolher em bairros periféricos da capital, comandar o tráfico de entorpecentes em diversas comunidades e ameaçar policiais, agentes penitenciários e desafetos. Responde por homicídios, roubos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e formação de quadrilha. É apontado como sucessor direto de Pinino. Roosevelt Antônio da Silva, o Miramar, também preso em presídio federal, ocupou por muito tempo a função conhecida como palavra final. Nada acontecia sem sua autorização. Execuções, punições internas, alianças e decisões estratégicas passavam por ele. Miramar representava o poder da decisão. Você é um cara que tem voz dentro do Al-Qaeda? O contexto, conspiração dos amigos, a palavra dos amigos atados. No começo, quando ele criou a facção, houve uma desavença, mataram o parceiro nosso na rua e foi nas cobranças, dentro da cadeia. Tudo era aquele negócio, quando se encontrasse, só matava ou morrer, aconteceu, assim, até uns 5 aí.
Robson Machado de Lima, o Psicopata, também integra o núcleo fundador da Al-Qaeda. Preso em presídio federal, condenado por tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa, Ro teve papel ativo na consolidação inicial da facção dentro do sistema prisional. Sua atuação violenta e sua capacidade de articulação o colocaram entre os nomes centrais do surgimento da Al-Qaeda. Anos depois, disputas internas e ambição por poder levariam à ruptura que resultaria na Al-Qaeda-RB. Cada um desses nomes exercia uma função específica: origem, decisão, articulação e violência. Juntos formaram a base de uma facção que deixaria de ser apenas um grupo prisional para se tornar a maior organização criminosa da Paraíba. O nome Al-Qaeda não surgiu por acaso. Ele é uma adaptação direta do nome da organização islâmica Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, conhecida mundialmente por atos de terrorismo e pela capacidade de espalhar medo além de fronteiras. Mas na Paraíba, essa inspiração não tinha relação com religião, fé ou ideologia política. Era simbólica. Começou nas cadeias. Começaram a cooptar pessoas, né, para o seu lado, e teve umas pessoas que não queriam. Havia na época um descontrole muito grande do Estado e entrou até uma granada dentro da unidade. E foi jogado dentro da cela inimiga, né, lá na máxima, e explodiu. E aí eles gritaram: "Nós é terrorista, nós somos Al-Qaeda." E batizou-se Al-Qaeda. Com mais ou menos 2 anos de repressão contra as pessoas que não aderiram naquele tempo à Al-Qaeda, os bairros estavam sendo invadidos pelo Al-Qaeda. Aí se uniram e disseram: se ele é Al-Qaeda, nós somos Estados Unidos, vamos combater a Al-Qaeda, né? E começou essa guerra aqui na Paraíba. Agora vem, Al-Qaeda miséria, pra estourar tua cara, buceta. Ele é PCC geral, muçulmano, miséria. Tá dando PCC, miséria. Agora tá dando coisa, miséria. Nossa, miséria. Foi pecar que não gostado, pulou e vai tocar de fogo. Tocar de fogo agora, meu filho. Aquele modelo. Vou botar pra furar, caralho. É o sovaco da cobra, meu filho. Estados Unidos vai pro fogo. Caminho alemão, viu? Caminho alemão. Com o passar do tempo, o poder da Al-Qaeda começou a se fragmentar. Entre 2016 e 2017, disputas internas e alianças externas começaram a enfraquecer a unidade da Al-Qaeda. Parte dos membros se aproximou do Sindicato do Crime, do Rio Grande do Norte e do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O poder se dividiu, e quando o poder se divide, a violência se multiplica. Surge então a Al-Qaeda-RB, um nome que carrega uma assinatura. As letras RB são uma referência direta a Ro Psicopata e Betinho. Era uma forma de deixar claro quem mandava, quem decidia e quem deveria ser temido. A Al-Qaeda-RB não era apenas uma ala da facção original. Era uma nova fase da organização criminosa. No topo, Robson Machado de Lima, o Ro Psicopata, e José Roberto Batista dos Santos, o Betinho, concentravam o poder máximo. Mesmo presos, continuavam comandando estratégias, alianças e execuções. Abaixo deles, uma engrenagem violenta sustentava o domínio da facção dentro e fora dos presídios. Entre os principais operadores estava Anilton Ribeiro de Oliveira, vulgo Nenca do Cangote ou Nenca Diabo, responsável por execuções e pelo tráfico de drogas no bairro Cangote do Urubu, em João Pessoa. Além disso, Nenca chegou a expandir o tráfico para um bairro próximo ao Cangote do Urubu, chamado Ilha do Bispo. Mais precisamente, ele tomou uma localidade chamada Rua da Lama. Lá, ele comandou sua própria boca de fumo. Realizou execuções, causando um grande terror por onde passava, chegando a trocar tiros e ameaças com o, na época, Capitão Frank, da PMPB.
que inclusive foi um dos colaboradores da CPI dos grupos de extermínio da Câmara Federal junto com o deputado federal Luiz Couto. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Segundo relatos dos que vivenciaram esse momento terrível, Nenca também chegou a realizar rituais satânicos para fortalecer o seu poder e manter o seu corpo fechado contra tiros. Segundo relatos, durante o ritual, Nenca do Cangote teria comido a orelha de um homem que ele havia assassinado, desta forma concretizando o ritual macabro. Hoje, Nenca cumpre pena em presídio federal. Outro nome central era Alexandre Pedro Rodrigues, o Demônio, apontado pelas investigações como um dos maiores matadores da Paraíba. Renan do Cangote, morto em 2020, integrava esse núcleo operacional. Sua morte não enfraqueceu a facção, apenas confirmou que ali ninguém era insubstituível. Na linha seguinte, vinham Max Suênio Silva dos Santos, o Gordo Suênio, e Maciel José de Souza, o Maciel, responsáveis por impor disciplina, cobrar dívidas e executar ordens diretas. Williane Nunes da Silva, Ali, esposa de Ró Psicopata, atuava como elo fundamental. Era ela quem repassava ordens, mantinha contatos e garantia que as decisões do líder continuassem sendo cumpridas nas ruas. Ao lado dela, Patrícia Costa, esposa de Genildo Fábio Crispim, o Pinino, integrava o círculo de confiança da facção. Outros nomes completavam a engrenagem: Baby Tiago Galeguinho, irmão de Ró Psicopata, Márcio José de Souza, irmão de Maciel, além de Baraca, Caraveia, Demir e Chilton, falecido em janeiro de 2026. Mas dentro da Al-Qaeda RB, lealdade era absoluta. Sidney Rodrigo da Silva, o Pio, foi executado após suspeitas de desvio de dinheiro da facção. O recado era claro: na Al-Qaeda RB, traição não se discute, se elimina. A facção também possuía ligações com milicianos, como Arnóbio Gomes Fernandes, ex-policial militar e figura pública local. Surge em investigações ligadas à facção Al-Qaeda. Segundo interceptações telefônicas e provas analisadas nos autos, Arnóbio aparece em escutas com Ró Psicopata, em conversas relacionadas à negociação e fornecimento de armas de fogo para integrantes do grupo. Neste trecho, Arnóbio Gomes, chamado de chefe, avisa para um traficante conhecido como He-Man que a polícia está na boca de fumo. Eu tô lá pela área, lá. O menino mandou avisar agora. Eu sei, mas parece que eles seguraram o meu lá. É que uns caras no carro lá, sabe? 4 caras numa Paraty, sabe? Sei. Naquelas duas áreas lá. E a polícia foi para lá todo mundo, sabe? Em seguida, avisa que os policiais já deixaram o local. Saíram agora, não pega ninguém não. Agora pede para outro traficante, o Ró, proteger a boca de fumo de uma conhecida dele. O menino lá tava meio fala que tomaram doido, ele invadindo, pra mandar o menino pra lá esperar, né? Fala com ela aí, pra ver. Nesta outra gravação, ele oferece um revólver 38 para um traficante, segundo a polícia. O menino tá pegado aqui atrás de dinheiro, tá com ele. O preço? 1.800, agora só pedir da caixa. Novo. Depois tenta vender um outro tipo de revólver. Tem um 3x7, 4 janelas, com 2.500, grandão, 7 tiros, de 7 tiros. É brasileiro, vai mexer com ele? Pega original, pega o teu, pega a original, né? Já vai com as tetas, lá é carregado, com as tetas original, né? Também, também. Não, inóculo. Inóculo, chefe. Tá vendo daquele jeito, né? No dinheiro, nem. Tem que ser no dinheiro. Por volta de 2018, mesmo preso em um presídio federal, Ró Psicopata leva a Al-Qaeda a fechar uma aliança com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, após contato dentro do presídio federal com Marcinho VP e Beiramar. Essa aliança não caiu bem entre os membros da Al-Qaeda. Nos bastidores, integrantes da própria Al-Qaeda passaram a questionar o comando de Ró Psicopata e de Betinho. Dentro dos presídios, mensagens começaram a circular. Nas ruas, ordens passaram a ser questionadas. A confiança base de qualquer facção
começava a desaparecer. Até que em 2019, o inevitável aconteceu. Rob, Psicopata e Betinho foram expulsos da própria organização que ajudaram a liderar. A justificativa oficial: traição aos interesses da facção. O motivo real: poder demais concentrado em poucos nomes. A Al-Qaeda, mais uma vez, se fragmentava. Em 17 de julho de 2019, surge um novo comando, uma nova reorganização, uma nova tentativa de sobrevivência. Sob a liderança de Francinaldo Barbosa de Oliveira, conhecido como Vaqueirinho, nascia a chamada Nova Al-Qaeda. O discurso era de correção de rumos, de retomada do controle interno, de distanciamento das alianças que haviam colocado a facção sob risco extremo. Mas, na prática, a violência continuava sendo a mesma. O que mudava eram os nomes, as alianças e os inimigos. Até aqui, a história da Al-Qaeda foi contada a partir de presídios, ruas e territórios dominados. Mas as investigações revelaram que o alcance da facção não parava aí, ele subia. Quando o domínio territorial se consolidou e a violência se normalizou nas periferias, a facção passou a buscar algo mais valioso que armas ou drogas: proteção institucional. Foi esse movimento que levou às revelações da Operação Território Livre. Deflagrada pelas forças de segurança, a operação expôs ligações entre traficantes ligados à Al-Qaeda e agentes políticos de João Pessoa, mostrando como o crime organizado avançava para dentro do poder público. Segundo as investigações, integrantes da facção passaram a influenciar decisões políticas, relações administrativas e processos eleitorais, criando uma rede de interesses onde o silêncio valia mais do que a lei. A operação levou à prisão da primeira-dama de João Pessoa, à época, e de vereadores, apontados como envolvidos em esquemas de colaboração com traficantes associados à Al-Qaeda. Boa tarde, doutor. Espero que a senhora esteja bem. Quem está falando aqui é o menino de São José. Doutora, nessa oportunidade de hoje, eu irei lhe fazer um pedido com a determinação minha. Entendeu, doutora? E a senhora, como ninguém, a senhora tem acompanhado as dificuldades e os problemas que têm ocorrido dentro daquele CRAS. Né? São vários problemas com a equipe que se encontra lá. Né? Venho pedir à senhora a transferência de todos que trabalham e moram na comunidade, para evitarmos mais problemas futuros, doutora. Eu quero a transferência de Juliana, Fábio Júnior, Maiara, Isadora e Cristina. Não me interessa qual político a colocou lá. Eu só quero que a senhora coloque pessoas de fora, que não seja da comunidade, para trabalhar dentro daquele CRAS. Só assim vai ser quebrada esta panela de pessoas que têm usado o meu nome, né? E têm tentado ganhar benefícios em cima do meu nome, em atos e coisas que eu não tenho conhecimento. Então, quando a casa cai, cai de uma vez. Entendeu, doutora? Eu não quero saber de Raíssa Lacerda, de Corujinha, eu não quero saber desse pessoal. Entendeu? Porque para mim o que vale é a minha comunidade, que quem manda lá sou eu. A história da facção Al-Qaeda não é exceção, é sintoma. Ela começa atrás das grades, cresce no abandono, se fortalece no silêncio e avança até onde o Estado falha em permanecer. Ao longo dos anos, nomes mudaram, lideranças caíram, facções se dividiram, se reorganizaram, se rebatizaram. A pergunta não é se a Al-Qaeda vai acabar. A pergunta é: quantas facções Al-Qaedas ainda serão necessárias até que o ciclo seja finalmente interrompido?